Gente, boa tarde a todos. Tenho um prazer enorme de coordenar o seminário de hoje, do ciclo de seminários, né, do IESP. A gente hoje conta, então, com o privilégio de contar e poder ouvir com o Rubens Duarte. O Rubens é bem conhecido de acho que quase todos vocês, mas a gente sempre faz a apresentação de praxe. O Rubens é bacharel em Relações Internacionais pela PUC do Rio e em Direito pela Unirio. Fez o seu mestrado aqui no IESP. Eu fiquei sabendo agora há pouco por um colega que foi a primeira turma do IESP, primeira turma de mestrado do IESP, agradeço a informação. Então eu diria que o IESP começou com seu programa de mestrado muito bem. Ele foi orientado pela professora Maria Regina Soares de Lima e a dissertação de mestrado com o título de Repolitizando a Política Externa Financeira, uma análise da formulação da política externa brasileira para o setor financeiro pós-2008. O Rubens, recentemente, que o tempo voa, ficou um tempo fora, fazendo o seu doutorado. O título da sua tese, que foi defendida na Universidade de Birmingham, é The Use of Norms at the Eighth Cooperation Regime, the Role of Britain and Brazil. Rubens atualmente é coordenador executivo do Lab Mundo. Ele faz parte do grupo de pesquisa, né, Latitude Sul, que reúne 4 outros, quer dizer, é uma plataforma que reúne 4 grupos de pesquisa: o Observatório de Política Sul-Americana, o Núcleo de Estudos de Agendas e Atores da Política Externa, o Lab Mundo, da qual o Rubens é, portanto, coordenador executivo, e o GRISUL da Unirio. Rubens atualmente é bolsista pós-doc do INCT em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, INCT PEPET, como a gente carinhosamente chama. E o Rubens, que é a coisa mais importante, foi meu aluno da graduação. Deixei isso por último, porque isso tem o maior peso em toda essa história. Eu tenho um prazer enorme em continuar de alguma forma, esse caminho da minha inserção profissional, agora com um ex-aluno, com um ex-aluno e agora um colega, Rubens Duarte. Rubens, palavras. Obrigado, Letícia. Obrigado a todos que vieram aqui. É muito legal ver tantos amigos, tantas pessoas da graduação, do mestrado, da Unirio. Então, é muito gratificante também voltar para casa depois de quase 4 anos fora e encontrar as mesmas pessoas, sempre a mesma amizade. E é muito gratificante estar aqui com vocês falando sobre o meu doutorado, sobre a minha pesquisa. Então, eu vou tentar falar um pouco sobre o que eu vim falando nesses 4 anos, o que eu vim estudando nesses 4 anos. Então, é a primeira vez, na verdade, que eu falo em público sobre o resultado final da minha tese, né, que a defesa lá no Reino Unido não é aberta, né, então só foi com a banca examinadora mesmo. Então, vai ser um teste legal de receber o feedback de vocês, ver o que vocês acham sobre a minha pesquisa. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Para também não ocupar muito tempo de vocês. E eu vou tentar focar um pouco mais na parte do Reino Unido do que na parte do Brasil, porque acredito que a parte do Brasil, eu conheço muitos especialistas que estão aqui na plateia, então não faz muito sentido ficar esmiuçando tanto assim. Tá? Para começar a tese, quais são as justificativas, as motivações que eu tive para escolher esse tema, né? Que é a ação do Brasil e do Reino Unido na política de ajuda e cooperação, né? O Reino Unido chama de ajuda, o Brasil chama de cooperação para o desenvolvimento internacional. Tá? Em primeiro lugar, né, existe uma percepção de que a área ainda não foi totalmente desenvolvida de cooperação nesse âmbito da cooperação Norte-Sul e Sul-Sul. Por quê? Poucos trabalhos unem ao mesmo tempo um estudo de casos de um país do Norte e um estudo de casos de um país do Sul. Tá? Mesmo porque existe um problema metodológico de se comparar, né, 2 países que atuam em dimensões diferentes, que têm uma simetria muito grande entre eles, né? Então existe o risco de ficar comparando laranjas com bananas. Mas no caso, eu não faço uma comparação direta. Eu faço 2 estudos de casos independentes,
mesmo porque eles atuam na mesma dinâmica, na mesma política, no mesmo ambiente, interagem entre si. Tá? Então, é dois estudos de caso que servem ao propósito de elucidar um pouco essa questão da divisão, pretensa divisão norte-sul. Tá? Então, mais do que uma comparação direta, é entender como essas diferenças entre esses dois países, entre o Reino Unido e o Brasil, né, e que pode, em certa medida, representar outros países do Norte e outros países do Sul, de que modo essas diferenças afetam o jeito que os países e os atores se organizam, o conteúdo das normas que eles promovem e como os atores do Reino Unido e do Brasil usam essas normas para atingir seus objetivos. Tá bom? Em segundo lugar, uma outra justificativa é que a teoria de circulação das normas, que já vem dos anos 90, tá, foi pouquíssimo usada no estudo de ajuda e cooperação. Tá? Ela é muito usada no sistema de segurança, de saúde, né, de exportação de normas de HIV, por exemplo, direitos humanos, mas para ajuda e cooperação poucas vezes foi utilizado. Então, eu achei que ali seria uma boa oportunidade, né, de expandir o horizonte da pesquisa. Em terceiro, há poucos, ainda há uma área que está já começando a ser estudada, e uma das pessoas que estuda isso está aqui do meu lado direito, né, de estudar a ação dos atores subnacionais, né, influenciando o processo decisório para a construção da política externa em ajuda e cooperação. Tá? É uma área que já foi de certa forma explorada, mas ainda existe forma de explorar mais ainda isso. Tá? Além disso, essas são explicações científicas. Tá? Agora vamos cortar essa explicação científica e vamos falar as motivações pessoais também. Né? Que eu também, nenhum pesquisador escolhe um tema de doutorado simplesmente por razões científicas. Né? Primeiro, obviamente, eu já trabalhava desde aqui do IESP com Milani em cooperação sul-sul, eu gostava do tema. E segundo, você chega lá no Reino Unido, você percebe e começa a ler um pouco sobre a teoria, né, e o que está sendo produzido lá, você percebe que ainda é muito eurocêntrico, ainda é muito centrado no norte, né, e existe, e toda essa teoria, obviamente, existem exceções, tá, mas a grande parte da teoria de normas, tá, é baseada na exportação do que eles chamam de boas normas. Obviamente, o que são boas normas? As que eles criam. Né? Então, existe essa tendência, né, de estudar somente como que as normas são criadas no norte e se tornam universais, são universalizadas. Tá? Grande parte da teoria é feita assim e de forma pouco problemática, como se fosse a difusão das normas, elas se transformassem em normas universais, fossem criadas e fossem difundidas, incorporadas, como se fosse uma coisa natural, automática, né, sem problemas, sem conflitos. Então, isso me incomodava muito, eu gostaria de desafiar. Tá? Outra questão é olhar para a agência dos atores a usar essas normas. Né? Ou seja, grande parte da teoria fala que as normas, tá, elas, na verdade, refletem uma crença genuína que os atores têm em determinado comportamento. Grande parte diz isso. Eu faço parte de uma outra corrente teórica, mais próxima do construtivismo estadunidense, de que as normas, na verdade, refletem, sim, em parte, uma crença naquele comportamento, né, mas também refletem um pragmatismo, um uso instrumental, um uso político dessas normas, desses comportamentos, para atingir determinados fins. Então, eu gostaria de me aproximar dessa segunda leva. E, por fim, que mais me divertiu lá, né, e me causou problemas, olhar também para um país do norte, no caso do Reino Unido, com o olhar de um pesquisador do sul. Tá? Eu queria fugir um pouco de ficar naqueles estudos de área que criam, né? Vamos estudar a América Latina, vamos estudar o Brasil, vamos estudar a Ásia. Né? Não, eu queria ir para lá e, além de levar conhecimento, obviamente, você cria um conhecimento do Brasil e fica lá. Né? Mas eu também queria criar um conhecimento sobre o Reino Unido e trazer para cá. Né? Fazer esse fluxo inverso também, que eu achava politicamente interessante.
Obviamente, isso me causou alguns problemas quando eu ia apresentar algum trabalho lá, dava tela azul em alguns pesquisadores do Reino Unido, né? Que um brasileiro falando, criticando o Reino Unido nem sempre é bem-vindo. Tá? Antes de começar, vamos definir o que são normas para mim. Né? Porque eu estou falando de normas, só para definir. A definição que eu uso é a clássica, é que praticamente todo mundo usa, né? Que normas são um padrão de comportamento que alguns atores com uma determinada identidade consideram como apropriadas. Né? Ou seja, quando eu estou falando de criar normas e exportar normas, eu estou falando de a defesa de algum tipo de comportamento. Uma forma que os atores acreditam que os outros têm que... um comportamento que os outros têm que seguir também. Tá? É isso que eu entendo mais ou menos por normas. Tá bom? Qual foi a pergunta que me guiou nesse trabalho todo? Tá? Em perspectiva comparada, tá? No caso do Reino Unido e do Brasil, de que modo os atores britânicos, os atores brasileiros, tá? Sejam eles governamentais ou não, organizam seus processos decisórios, instituições políticas, a fim de criar e difundir normas como parte de uma estratégia, tá? Para atingir seus objetivos. Essa parte final é muito importante, tá? Porque eu quero exatamente focar em como os atores usam essas normas, tá? Como eles são criados para usar essas normas, como as estruturas que eles criam, as estratégias que eles fazem para usar essas normas. A hipótese que eu tive, e sem mistério, vamos chegar logo no final, se confirmou, a conclusão vai ser exatamente a confirmação dessa hipótese, tá? É que, obviamente, as assimetrias, né, materiais, diferentes experiências históricas, a construção de identidades diferentes, a inserção natural, a inserção internacional desses países e desses atores, desses países no sistema internacional, que é totalmente hierárquico, né, influenciaram o Reino Unido e o Brasil a defenderem normas de conteúdo diferentes. Tá? E, além disso, eles têm estruturas domésticas diferentes. Apesar disso, tá, uma coisa que a gente percebe ao estudar o Reino Unido e o Brasil é que as estratégias que eles usam para pegar essas normas e atingir seus fins, por mais diversificados que eles sejam, as estratégias são muito semelhantes. Tá? Esse intuito de usar as normas para fazer o que eles querem, para atingir seus fins, sejam eles autointeressados ou não, tá? Apresentam semelhanças. E como é que então eu vou fazer a estrutura da apresentação? Eu vou começar com a pergunta e hipótese, já foi feito. Depois eu vou passar para o caso do Reino Unido, tá? E o caso do Brasil. Tanto o caso do Reino Unido como o caso do Brasil estão estruturados da mesma forma. Tá? Primeiro, com as principais normas, quais são as normas que eles defendem, a estrutura política deles e como os atores usam. Tá? Então, começando com a questão do Reino Unido. Tá? Em primeiro lugar, tá? O que eu vou apresentar aqui, tá, são as normas oficiais. Tá? Ou seja, é baseado na narrativa oficial deles. O que eu estou querendo dizer é que não necessariamente, tá, quando você vai estudar na empiria, todos os atores agem da mesma forma. Pelo contrário, existem muitas contradições. Existem alguns atores que eles vão defender mais normas. Por exemplo, você pega uma ONG de direitos humanos, eles vão defender mais a promoção de normas de direitos humanos. Você pega o setor privado, eles vão defender mais normas econômicas. Tá? E muitas vezes essas normas, essas ações se contradizem. Tá? O que eu estou apresentando aqui é o que eles dizem para o público, eles clamam dizendo que são as normas oficiais, que são os principais princípios que eles seguem ao promover as políticas de ajuda britânica. Tá? E outra coisa, essas normas elas não são dadas. Tá? Pelo contrário, elas foram construídas ao longo do tempo por meio de várias contradições, por vários conflitos, várias negociações, várias barganhas, tá? E chegaram o que é hoje. E ainda hoje existem conflitos, existem negociações, existe um processo decisório muito rico. Tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso aqui é uma simplificação, para tornar o nosso trabalho um pouco mais simples. Tá? Hoje em dia, começando com a primeira,
a redução de pobreza, a poverty reduction, né, desde os anos 80, né, na verdade isso foi se consolidando, foi ficando cada vez mais forte, é a principal norma do Reino Unido. Tá? Ela é apresentada pelo governo e pelos outros atores que agem com o governo como sendo o fim único principal, que desse fim único e principal, as outras normas derivam dela e, da mesma forma, são baseadas na outra. Ou seja, existe uma constituição e um depende do outro e as normas são apresentadas, na verdade, como um bloco. Tá? Elas são exportadas e defendidas como um bloco. Mesmo que, na prática, vocês veem que alguns atores favorecem uma ao invés das outras. A ideia de poverty reduction, né, de redução de pobreza, tá, veio sendo construída na identidade britânica por meio de um sentimento, tá, moral muito grande. Tá? O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, desde a época do Império, tá, existe um pensamento muito influenciado pela teoria da modernização, tá, que o desenvolvimento vem em estágios necessários. Tá? Ou seja, se você quiser chegar no estágio final, que é o desenvolvimento, um país desenvolvido, você tem que passar por todas aquelas etapas antes. Né? Antes tem que ter ser uma potência agrícola, e depois tem que ter a revolução industrial e tudo mais, até chegar outras fases de capitalismo, até chegar ao desenvolvido. Tá? E eles acham o seguinte, que o Reino Unido, por eles terem uma autopercepção que eles estão num nível de desenvolvimento muito avançado, eles têm um dever moral de ajudar os outros países a chegarem nesse mesmo estágio de desenvolvimento, que estão, afinal, eles estão num nível abaixo. Tá? Obviamente, existe um teor muito do fardo do homem branco, né, uma questão também religiosa, né, cristã, e um pouco de xenofobia também até hoje. Mas essa questão de dever moral, tá, de ajudar os outros ainda é muito enraizada no Reino Unido até hoje. Além disso, a ideia de redução da pobreza, tá, não foi criada a partir das ideias neoliberais, dessa onda neoliberal. Tá? Porém, foi muito influenciada também. Tá? O que eu quero dizer? A ideia de redução de pobreza, até hoje, é muito baseada na individualização dos direitos de cada um. Ou seja, o que eles querem dizer com redução da pobreza? Tirar o maior número de indivíduos possível da linha da pobreza, que hoje em dia eu acho que está 1,75 dólares por dia, se não me engano, dólar por dia, se não me engano. Ou seja, não existe uma preocupação tão grande com equidade, com quem são essas pessoas, né? Existe uma preocupação de tirar da linha de pobreza. Tá? A preocupação com acesso a outros direitos vem pela promoção da norma de direitos humanos, que ainda assim é altamente individualizada também. Por exemplo, uma norma que o DFID vive batendo na tecla como parte dos direitos humanos é planejamento familiar. Tá? Então, vários programas do DFID em relação ao planejamento familiar, e chega até a ser um pouco estranho. Você chega no Facebook, Twitter, que seja do DFID, né? Primeiro que é sempre o jeito que eles formulam a frase o DFID, ou seja, o sujeito da frase, está ajudando, está liderando os esforços internacionais, está doando, está ajudando, enfim, sempre um verbo que cria uma hierarquia entre o que ajuda e o ajudado, e os outros, né, o recipiente, fica no complemento, no predicado. Né? E é muito interessante que, em várias vezes, na Semana da Mulher e de Igualdade de Gênero, né, ao invés de favorecerem como é que eles construíam a frase, né, era mulher, siga o exemplo dessa moça aqui, eu botava a foto da moça. Ela é family planner, ou seja, eu planejo a minha família, sou uma empresária e mulher. Ou seja, a parte de mulher vem por último. Né? O foco que ele tem em family planner e em businesswoman é muito maior do que em todas as outras características que eles usaram para usar
a pessoa em questão. Outra coisa, dessa individualização. Existe muito um foco da poverty reduction, né, da redução da pobreza, é muito focado no papel do empresariado, do setor privado, na abertura do mercado, do crescimento, do desenvolvimento por meio do crescimento econômico, por meio do comércio, por meio da financiarização, né, de criar linhas de crédito. Tá? Então, é mais e obviamente, quais são as normas econômicas? A gente está cansado de escutar, né? Desregulamentação das leis trabalhistas, abertura de mercados, privatizações, né? Como é que é a norma de democracia e boa governança? É a crença de que, se você tiver maior accountability, né, se tiver resposta ao povo, eleições livres e circulação de governos e transparência, você consegue reduzir a corrupção e, com isso, você consegue fazer um uso melhor do dinheiro investido. Tá? Então, agora, uma vez que a gente entendeu quais são as normas britânicas, como é que se construiu a estrutura britânica, a estrutura doméstica britânica, como é que eles se organizam dentro do Reino Unido, tá? E também fora. A partir de 1997, tá, com o governo Blair, foi criado o DFID, tá, que se chama Department for International Development, Departamento para o Desenvolvimento Internacional. E é um ministério muito grande e poderoso em comparação com outros ministérios que promovem ajuda nos países do norte. Tá? A gente vai ver numa figura adiante, não mudei ainda não, como é que ele foi criado. É interessante o seguinte: existia uma briga entre os dois partidos principais do Reino Unido, o trabalhista, né, e o conservador. Tá? Toda vez que um partido trabalhista chegava ao poder, eles pegavam esse departamento de ajuda internacional e colocavam ele independente. Toda vez que o conservador tomava o poder, ele pegava esse departamento independente, botava sob a tutela do Foreign Office, do Ministério das Relações Exteriores deles. Né? E ficou essa briga durante décadas. Tá? Até que construíram o DFID, que é um departamento independente, muito forte, roda até mais dinheiro do que o Foreign Office, né? E desde 97 ele resistiu a 3 mudanças de governo. Né? Inclusive, atualmente, é um governo bem de direita, bem conservador. Né? E ainda assim continua, com algumas modificações, ele continua resistindo. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, se você fizer traçar a história desse departamento, ele foi criado a partir do departamento colonial do Império. Ou seja, a mesma estrutura, os mesmos funcionários que trabalhavam tratavam da relação do Império com suas colônias, são essas pessoas que estão no DFID de hoje. São a mesma estrutura, os funcionários são da mesma escola, usam muitas práticas ainda se perpetuaram, muita coisa foi mudada, mas muita coisa foi perpetuada. Tá? A mentalidade foi perpetuada. Tudo bem? Depois, o que a gente percebe com o DFID hoje em dia, né, com esse vai e volta do Partido Trabalhista e do Partido Conservador, é que hoje em dia existe mais ou menos, tá, um apoio, um consenso, tá, no Reino Unido sobre a validade, a pertinência, tá, melhor dizendo, das políticas de ajuda. Tá? O que eu quero dizer com isso? Não existe debate sobre ajuda. Existe. Tá? Mas agora, não existe mais um debate de é válido ter uma ajuda ou não. Tá? A política de ajuda é mais ou menos aceita como válida e como importante para o Reino Unido. Tá? A exceção então o debate como é que fica hoje em dia? É como vamos fazer essa política de ajuda. Essa política de ajuda vai ser mais concentrada na promoção de comércio, vai ser mais concentrada na intervenção humanitária, como vai ser feito? Mas agora, a política de ajuda está mais ou menos consolidada. A exceção que é o UK, que é a extrema-direita deles. Tá? Mesmo alguns partidos que são mais à direita que o UKIP, tá? Como esse agora que está no governo de coalizão com conservadores, que é da Irlanda,
ele não fala muito sobre ajuda, porque você pega o manifesto dele, né, o que eles defendem para a política do Reino Unido, eles ainda são muito regionais, eles falam muito sobre o futuro da Irlanda, e não tem muita projeção internacional, né? Então, a grande exceção que fala que a ajuda do Reino Unido tinha que ser cortada para financiar projetos domésticos, financiar o sistema de saúde deles, é o UKIP. Tá? Mas, atualmente, o UKIP não tem nenhum assento no parlamento, né? Eles perderam na última eleição geral. Além disso, o aporte financeiro, tá, que o Reino Unido tem para o desenvolvimento é enorme. Tá? O PIB do Reino Unido, hoje em dia, é um pouco maior do que o do Brasil. Tá? Em 2010, 2012, o PIB estava praticamente igual. Mas, só para ter uma ideia, o Reino Unido passou uma lei, tá, e na época dos governos conservadores, que obriga o Reino Unido a separar 0,7% do PIB deles para políticas de ajuda. 0,7%, que é a meta da OCDE. Né? E desses 0,7%, 75%, isso porque houve uma redução em 2015, né? 75% desse aporte financeiro vai direto para o DFID. Então, o resto é dividido entre Ministério do Meio Ambiente, Foreign Office, de promoção de comércio, tá? Mas o resto, 75% desses 0,7% é somente do DFID. Então, é uma máquina muito rica no Reino Unido. Eles têm muito apoio, eles têm apoio político, eles têm um apoio institucional e eles têm muito dinheiro. Tá? Então, o que eu queria dizer é que essas capacidades, tá, financeiras, políticas, estruturais, institucionais que o DFID tem, eles facilitam que o Reino Unido crie uma indústria da ajuda. Tá? O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, eles criaram uma estrutura, tá? O DFID, né, o governo, no caso, britânico, ele conseguiu trazer todo o debate sobre desenvolvimento internacional para dentro dele. Tá? Então, toda a criação de normas, toda a criação de políticas, todo o debate, toda a negociação é feito pelo DFID, não, mas ele é liderado pelo DFID, é controlado, é coordenado pelo DFID. Né? Isso dá um poder político muito grande para eles. Tá? E o que não significa que não exista pluralidade e conflitos, né? Mas agora, o poder do DFID é muito grande. E com isso ele tem capacidade, tá, política e financeira para oferecer vantagens para os demais atores a se associarem com ele, seguirem as normas que eles defendem. Né? Então, eu vou voltar isso adiante com exemplos, né, que tem um gráfico que eu quero mostrar, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: por uma parte, tá, por um lado, isso é muito legal porque tornou o ambiente de ajuda, de construção, né, da política muito plural. Né? Existem ligações formais e estáveis, tá, entre o governo, o DFID no caso, entre o governo, né, entre os vários atores do governo, né, DFID com Foreign Office, DFID com o Tesouro, ou com o Ministério da Fazenda, com o Foreign Office, também entre o governo e as ONGs, entre o governo e a sociedade civil em geral, entre o governo e as instituições privadas. Existem links formais com isso, tá, estáveis. Por um lado, isso é legal, porque traz pluralidade. Por outro lado, também é perigoso, porque uma vez que o DFID é tão poderoso e tão capaz de oferecer vantagens para criar uma coordenação, isso reduz um pouco a democracia. Né? Cria um paradoxo. Apesar de ser muito plural, né, ele, de certa forma, ele escolhe os parceiros que lhes interessam. Né? Então isso corta um pouco a liberdade, né, a agência que os outros atores domésticos têm. Tá bom? Por favor. Só para dar um exemplo desse gráficozinho aqui, foi o histórico de como foi essa construção do DFID. Né? Em 1961, deixou de ser o Colonial Office, né, para virar um departamento de desenvolvimento, durante o governo conservador.
O azul claro é governo conservador e o lilás é governo trabalhista. Tá? Desculpa, o rosinha, governo trabalhista. A curva, o que é? Essa curva aqui é quantos por cento do PIB a ajuda britânica ofereceu. Tá? Então, o que eu queria mostrar é o seguinte, né? Eles foram criando, de uma hora para sempre que o Partido Conservador chegava ao poder, ele botava de novo, reduzia de novo hierarquicamente o Ministério da Ajuda. Sempre que o Partido Trabalhista chegava ao poder, ele botava como um ator independente. Até que chegou em 1997. Em 1997, o DFID foi criado, tá? E a partir daí, tá, a ajuda começou a subir, com exceção da crise financeira, tá? Começou a subir, e quando a coalizão, em 2010, ganhou o poder, mudou o governo, né, que era uma coalizão entre os conservadores e os trabalhistas, mais de maioria conservadora, tá? Ganhou o poder, a ajuda não foi diminuída, pelo contrário, eles aumentaram. Tá? E eu parei o gráfico em 2015, mas se você pegar até hoje, você vê que houve uma manutenção perto do 0,7, tá? E o DFID continua, e hoje o governo não é nem de coalizão, é só do conservador mesmo. Pode ser? O que é? Pode. Em relação ao gráfico, você falou que a partir de 97 eles criam a lei também de... Não, 97 foi o DFID. Não, pode achar. 97 foi o DFID que foi Eles criado. criam a lei que é obrigado a doar 0,7%. Foi no partido, foi na época conservadora, foi por volta de 2010. Então, tipo, você pode voltar no gráfico? Mas Democracia é fundamental para não interromper só a linha de raciocínio dele. Você, Não, tá bom. pode ser para depois? Pode? Depois a gente volta a esse gráfico. E esse aqui é um exemplo da relação que eles têm com as ONGs, tá? Com a sociedade civil organizada, né? O que eu quero mostrar aqui, tá? São duas coisas na verdade. A cor, para a gente que nesse momento é menos importante, tá? O verde é um programa de financiamento e o lilás é um outro programa de financiamento um pouco menor, um outro funding, um outro programa. Mas os dois são dinheiros do DFID, exclusivamente para como chama? Para ONGs. Tá? Teoricamente, quem pode aplicar, quem pode se candidatar para receber esses fundos? Qualquer ONG. Do Reino Unido ou não. Tá? Mas o que a gente vai perceber? Você pega a lista das ONGs, e eu não consigo ler porque aqui está muito pequeno, você pega a lista das ONGs, você vê que todas as ONGs que de fato recebem, tá, ou são britânicas, ou são internacionais com sede no Reino Unido. Tá bom? Então, vocês veem, quem mais recebe é a Oxfam, depois tem a Save the Children, International Planned Parenthood Federation, Prison Aid, tá? Ou seja, existe uma escolha assim, política de quais são esses atores que vão receber o financiamento. E mais do que isso, tá? Agora quero chamar a atenção para esses dois quadrados. O quadrado total, tá? O maior, ele significa o total do fundo do programa. Tá? E o quadrado pequeno, tá? Que é mais escuro, significa as 10 maiores ONGs desse programa, quanto que eles receberam. Tá? Ou seja, desse programa aqui, que é o Programa Partnership Arrangement, tá? Do total de 361 milhões de libras, tá? 51% dele foi concentrado nas 10 maiores ONGs. 51%. Desse outro aqui, de um total de 33 milhões, tá? 55% foi concentrado nas 10 maiores. Tá? Então não existe tanta pluralidade assim não. Tá? Existe sim uma escolha política de quais são os atores que vão participar do processo. Óbvio, eles podem, e isso é muito interessante, o DFID ele pode também financiar ONGs e outros parceiros fora do Brasil. Tá? Quem que escolhe esse? Geralmente são essas ONGs. Né? Não é o DFID que vai direto e escolhe quais são as ONGs. Existe uma licitação, tá?
e quem se candidata, um edital, eles se candidatam e geralmente a escolha é feita, obviamente, por afinidade política. E existem meios de monitoração, de monitoramento, né, dos resultados, de como é feito, e é bem rígido, e uma vontade muito grande das ONGs, e não só das ONGs, a academia, empresas, de continuar agradando, continuar associadas ao governo, manter o canal de diálogo e, obviamente, os recursos vindo. Então, existe um controle também ideológico em relação a isso. Tá? Então, o primeiro uso que a gente pode ver das normas no Reino Unido, tá, é para criar essa coordenação interna. Tá? Criar uma maior homogeneidade dentro do Reino Unido, tá? Que trazer para dentro do governo. Né? Recuperar a força do governo, a liderança do governo nisso. Tá? Mas não é só isso. Tá? Também existe um uso político internacional dessas normas. Por quê? Se o Reino Unido é capaz de criar uma coesão, né, interna, e obviamente que não significa que as normas sejam fixas, né? Se houver uma mudança no governo, se houver uma mudança na balança de poder interna, né, as normas elas conseguem ser criadas como um bloco. Só que agora o governo, toda essa estrutura britânica, ela consegue se adaptar facilmente, porque é tudo liderado pelo governo. Existe um controle muito grande do governo sobre esse processo. Uma vez que eles conseguem essa coordenação, criar esse bloco, eles conseguem atuar como um bloco também externamente, no plano internacional. E com isso, a exportação das normas, a promoção das normas do Reino Unido se torna mais forte, mais eficiente, pelo menos em teoria. Tá? E como é que isso funciona no plano internacional, na busca de governança? Toda hora que vem, por exemplo, agora que as vozes do Sul estão emergindo e estão questionando a governança global, né? Se cria uma nova retórica de ajuda internacional, se cria agora nós não vamos mais falar sobre ajuda, nós vamos falar sobre eficiência do desenvolvimento. Né? Eles criam uma nova retórica, criam uma nova narrativa, eles criam novas normas para ter a manutenção do poder internacional. Né? Obviamente, com algumas concessões, mas não tão significativas assim. Tá? No âmbito doméstico, o que a gente pode ver também? Um uso eleitoral muito forte. Tá? Em 1997, como a gente viu no outro gráfico, o governo, o trabalhista, né, ele queria interromper uma sequência de quase mais de uma década de governo conservador. Tá? Existia a percepção dos líderes do Partido Trabalhista naquela época que era preciso dar alguma coisa nova para o povo britânico, para eles conseguirem ganhar a eleição. Tá? E o que foi essa coisa nova? Eles chamavam de novo Partido Trabalhista, né? E no plano internacional e no plano de desenvolvimento eles iam promover o third way, né? Uma terceira via entre a social-democracia e o liberalismo. Né? E um dos braços desse third way, né? Eles usaram toda essa mentalidade de ajuda, né? De dever moral do Reino Unido, tá? De ajudar os outros, uma forma de, olha, nós vamos fazer uma política do bom moço, nós vamos fazer uma política externa altamente baseada na moral, na ética. Tá? Isso tudo foi por terra depois que o Blair invadiu o Iraque, junto com os Estados Unidos. Mas, na época de 97, na hora da eleição, isso funcionou muito. Né? Eles conseguiram captar muitos votos das pessoas que tinham essa associação, essa preocupação com o desenvolvimento internacional, tá? De atores e da parte da população. E o defeat foi, de fato, a concretização, não vou dizer que se concretizou totalmente, mas foi a tentativa de trazer essa parte moral da política externa para dentro do Reino Unido. Né? Foi o fortalecimento da política de ajuda, que hoje em dia se tornou uma política de Estado e não mais de governo. Tá?
E com isso eles conseguiram ganhar a eleição em 1997. Curiosamente, tá, com o tempo, o Partido Conservador começou a perceber que eles também tinham que se livrar daquela imagem deles de partido ultrapassado, partido da Thatcher, da Margaret Thatcher, né? Partido que não se preocupa com o desenvolvimento, que não se preocupa com os direitos humanos. E, curiosamente, o DFID foi criado pelo governo trabalhista, né? E essa parte moral, da política externa moral, né, também foi utilizada pelo Partido Conservador, em 2010, né, para ganhar votos para ele. Né? Então eles usaram isso para lavar a imagem, né, para refazer a marca do Partido Conservador, também como uso eleitoral. Né? E hoje em dia continua. Hoje em dia eles estão tendo algum problema, né, com o avanço da extrema-direita, do UKIP, do Brexit e tudo mais. Eles estão tendo um problema de conciliar isso com uma narrativa que explica para o eleitorado como política de ajuda é importante também para atender os interesses nacionais do Reino Unido. Tá? Eles estão tentando, de certa forma, manter ainda assim a ajuda humanitária. Né? O que eu quero dizer com isso? Isso também ajuda a promover, a retroalimentar, tá, essa ideia, essa autopercepção de superioridade, né, que ainda está enraizada nos governos nos atores britânicos. Tá? E, obviamente, os atores civis, né, o setor privado, as ONGs, eles aproveitam isso como: olha, eu tenho duas opções. Tá? Ou eu me associo com o DFID, e com isso minha liberdade fica um pouco menor, tá? Só que eu também não consigo dinheiro para financiar, para fazer os projetos que eu quero, e eu fico sem fazer os projetos. Ou eu me comprometo, de certa forma, com o que o DFID quer, ganho dinheiro, mas minha liberdade fica reduzida. Né? Eles que vão se definir com a pauta de agenda, eles que vão definir mais ou menos para que o dinheiro vai. Por exemplo, o DFID também patrocina algumas pesquisas acadêmicas. Né? Obviamente, o edital só vai ser porque eles interessam. Né? Como que o direito humano pode ser usado de certa maneira, como as normas liberais podem ser usadas. Né? Mas, de certa forma, isso cria um efeito bumerangue. Né? O uso das normas, né, de certa forma, perpetua o jeito, né, influencia de volta o jeito que os atores britânicos percebem a ajuda. Tá? E com isso, como eu falei, a política de Estado, com o tempo foi se solidificando e agora virou uma política de governo. Passando para a ideia brasileira, tá? Para as normas brasileiras. E eu prometo que a gente já está indo para o fim. Vou ficar menos tempo na política brasileira. Tá? Para estudar as normas brasileiras, eu estudei o princípio de subsidiariedade, normas de subsidiariedade. Isso é um conceito do Acharya, ou Acharya, né? Eu já ouvi duas pessoas falando diferente, que é o seguinte: os atores menos poderosos, tá? Eles, mediante uma percepção de perigo e de desrespeito dos atores mais poderosos, eles criam normas, a princípio regionais, que podem depois se tornar internacionais, para se proteger dos abusos dos países mais poderosos. Tá? Uma coisa que é importante ser dita, tá, é que essas normas brasileiras não necessariamente, tá, elas são defendidas pela população toda. Pelo contrário. Né? Bom, diz que não pode não. No mouse. No mouse. Então, não necessariamente eles defendem essas normas. Pelo contrário, se vocês lerem o excelente artigo da Maria Regina Letícia Milani sobre o dilema de graduação, você vê mais ou menos isso mesmo, né? Que existe uma grande parcela da população que ele é norm taker, ou seja, eles acreditam que o melhor meio de se agir é pegando as normas do norte, aquelas que a gente viu, e incorporando. Né? E existe outra parcela da população e dos atores brasileiros que não, que acham que o melhor é usar essas normas do Sul, né, que o Brasil também cria e promove também, em associação com outros países do Sul, outros atores do Sul, e defendê-las. Tá? O que a gente vai estudar agora são essas normas do Sul.
tá? Que foram criados por subsidiariedade. Um ponto importante é esse foco na justiça distributiva que o Brasil faz. O que isso significa? Em comparação com a redução de pobreza, da norma britânica de redução de pobreza, existe uma preocupação muito maior, tá, com a equidade, com a justiça social. Tá? E não simplesmente pegar indivíduos e tirar da linha de pobreza. Mas não, mas criar um ambiente mais horizontal, que é a segunda norma. Tá? Horizontalidade também, se a gente pega no plano, não só para o plano doméstico, mas no plano também internacional, o que os governos brasileiros, o governo brasileiro usa a norma de horizontalidade? Para dizer que o sistema internacional é altamente concentrado, não é justo, né? Tem que ter uma redistribuição do poder decisório internacional, alguns países estão sobre-representados, né? Basicamente, o Brasil usa as normas de horizontalidade para dizer que o Brasil quer ser reconhecido como um ator importante e relevante e tem que ser respeitado. Tá? Como que ele vai ser respeitado? Primeiro, né, quebrando essa visão do Norte, né, de que as normas dele são praticamente universais, né, que são as boas normas que estão sendo exportadas. E como que ele vai fazer isso? Valorizando as normas que são criadas aqui. Não só as normas, mas as tecnologias, as políticas públicas, tudo que é feito aqui tem que ser valorizado. Tá? Isso é uma norma do Brasil. E, obviamente, né, para quem já sofreu vários problemas de soberania, né, durante a história, e não só o Brasil, vários países do Sul, né, a preocupação com a não ingerência e com a soberania, com respeito à soberania, que não são normas do Sul, né, mas foram abraçadas pelo Sul diante da seletividade, né, de alguns atores internacionais ao aplicar esses princípios ou não. Né. Então, isso é importante o seguinte: quando o Brasil está dizendo que, ao promover a cooperação internacional para o desenvolvimento, ele não quer atingir, não quer desrespeitar o governo do outro, ele não quer ingerir nos assuntos do outro, né, tem que respeitar a soberania, na verdade, não é só um recado para o parceiro, isso é um recado também para os países do Norte. Olha, quando vocês agirem comigo, eu quero que vocês façam a mesma coisa. Eu quero que vocês também respeitem mais a minha soberania. Eu quero também que vocês parem de ingerir nos meus assuntos domésticos. Tá? E como é que funciona a estrutura brasileira? Eu acho que aqui todo mundo conhece a estrutura brasileira. Né? A ABC não é capaz de fazer o mesmo papel que o Reino Unido faz, tá? Por vários motivos. Né? Primeiro, dupla inserção do Brasil, né? Como um recebedor e provedor de cooperação internacional. Tá? Essa dupla inserção internacional, você sabe que a ABC foi criada para receber ajuda e não para dar, né, para prover cooperação. E até hoje não foi muito reformada para isso. Né? Mais ou menos a mesma estrutura, são os mesmos atores, são os mesmos funcionários que fazem, que recebiam ajuda e agora estão tentando dar essa cooperação para os outros. Além disso, não tem um marco legal robusto. O que a gente tem hoje é uma lei que permite, cheia de buracos, que permite os atores brasileiros a fazerem cooperação em associação com atores internacionais, com organizações internacionais, como vários órgãos da ONU, o Banco Mundial, a FMI, o que seja. Mas agora, se a Fiocruz quer fazer um programa de cooperação com Angola, né, não existe um marco legal robusto que explique como isso é feito. Isso traz muita incerteza jurídica. Né? Além disso, não existe um apoio político, uma unidade política, um consenso sobre normas de cooperação aqui. Né? A gente viu na eleição de 2016, né? 2014, como que alguns partidos criticaram muito, né, o político de cooperação, né, está usando o dinheiro brasileiro para construir um porto em Cuba, isso é um absurdo, não queria nem saber quais eram os objetivos, nem nada, por que voltava para o Brasil. Né? Então, inclusive existe um trabalho, eu esqueci o nome do aluno da Mônica, ele fez uma pesquisa, um survey,
né, que revelou que 67% da população brasileira acha que o Brasil gasta demais com políticas de cooperação. Então não existe um apoio financeiro, eleitoral, né, aqui. Além disso, existe uma carência financeira muito grande. Eu sei, tá? Calcular o aporte financeiro que o Brasil usa na cooperação é muito difícil, né? Porque muita cooperação técnica, a maior parte do cálculo é feito baseado nos salários e nas passagens dos funcionários públicos, tá? Mas a gente pode dizer o seguinte, em comparação do DFID, tá? Que 0,7% do PIB britânico e 75% ia direto do DFID, né? Em 2010, o orçamento da ABC total foi 0,042% do PIB. Então, existe uma assimetria gigante nisso e, obviamente, isso reflete na capacidade da ABC em criar coordenação. Na verdade, a ABC faz coordenação, sim, né, com muitas críticas dos atores brasileiros. Né? Se se pergunta para os atores brasileiros o que a ABC está fazendo, nas entrevistas que eu fiz em Brasília, era uma chuva de crítica para a ABC. Tá? Mas eles fazem cooperação, fazem uma coordenação, sim, e eles fazem muito meio de campo. Né? O pedido de cooperação chega pela ABC, a ABC identifica quem são os atores que podem responder isso, chama todo mundo, senta junto, eles fazem mais ou menos esse meio de campo. Mas agora, dar vantagens aos atores brasileiros para que eles tenham a mesma forma de pensar, promovam as mesmas normas e ajam do mesmo modo, isso não existe no Brasil. A ABC não é capaz de fazer isso. Tá? Inclusive, não se sabe se tem interesse que a ABC faça isso. Tá? Não sei se vai dar tempo de eu discutir muito isso, que isso é um debate muito grande, mas o que isso acaba refletindo? Que os atores brasileiros, né, na falta de uma estrutura formal, claro, uma segurança jurídica muito grande, eles começam a agir de forma mais autônoma. Tá? Não vou dizer independente, mas mais autônoma. Né? Isso faz com que cada ator brasileiro, que promove cooperação, eles tentem tirar proveito do melhor jeito que eles têm da cooperação, o proveito próprio. Tá? Ou seja, ao replicar, né, como é que é a cooperação brasileira, em grande medida? É pegar as políticas públicas que foram feitas no Brasil e são consideradas bem feitas, bem-sucedidas, pelo menos por alguns atores, e replicar no exterior. Replicar em outros países, em outras sociedades. Né? Então, o que acontece? Como não tem essa coordenação muito forte, os atores brasileiros se beneficiam dessas políticas públicas aqui, favorecem que essas políticas públicas sejam repetidas em outros países. Por quê? Porque as mesmas relações que existem aqui que beneficiam eles são repetidas no país exterior e eles também se beneficiam lá. Seja diretamente, atuando diretamente, seja fazendo uma rede transnacional, tá? Uma rede transnacional de apoio, de apoio político, de apoio financeiro. Tá? Pode passar. Então, além da realpolitik da ajuda, tá? Como é que o Brasil, os atores brasileiros usam essas normas? O primeiro eu já falei, eles usam essas normas para questionar a governança global, pedir por uma reforma e fazer estreitar os laços com os países do Sul, tá? Para fazer uma articulação Sul-Sul, para todos falarem mais ou menos o mesmo discurso oficial, apesar de serem países muito diferentes. Né? Segundo, né, isso foi muito perceptível mais no governo Lula e não tanto no governo Dilma. Tá? Óbvio, porque tem uma razão pelo porquê isso foi feito. O Lula, ele foi o primeiro presidente de esquerda eleito no Brasil. Né? Ele começou um governo que tinha um forte cunho de políticas públicas voltadas para o social. Né? E ele precisava, de certa forma, legitimar essas políticas. Então, muitas das políticas de cooperação que o Brasil teve, na verdade, foi uma forma de... O Brasil, da presidência da República, falou o seguinte: olha, essas políticas são tão interessantes para o Brasil, são tão benéficas para a população brasileira, que o mundo inteiro quer saber como o Brasil está fazendo isso. Então, o Fome Zero vai se tornar global, os outros países que querem essa política pública, com a Fiocruz ou mais alimentos, mais famílias, também querem isso lá. Ou seja, se essas políticas são desejáveis por vários outros países,
não há por que essa política não ser desejável pelo povo brasileiro. De certa forma, isso legitimava o governo, as políticas públicas iam ser implementadas, estavam sendo implementadas no Lula. Isso diminuiu um pouco com a Dilma. A Dilma usou menos e o Temer, então, não usa de jeito nenhum. Mas, o que a gente percebe? Apesar de ter essa redução, tá, desse uso das normas pela presidência da República, os atores governamentais, principalmente, que em 2003 quase não faziam cooperação, agora que eles já aprenderam que eles podem fazer cooperação de forma autônoma, eles começaram a usar da mesma maneira. Ou seja, se você for na Fiocruz, né, se for na Embrapa, eles fazem a mesma coisa. Olha, nossa política é tão boa, a Fiocruz faz um trabalho tão bom, que a gente está sendo requisitado pelo mundo inteiro para repetir nossas experiências lá. E, de certa forma, isso também é um jeito deles consolidarem, legitimarem as próprias políticas dele no Brasil, perante os outros governos, outras instituições, e também pedir um pouco mais de aporte financeiro, mais apoio, né, de valorizar um pouco o trabalho deles. Além disso, como é que o setor privado usa as normas brasileiras? Foi aquilo que eu disse. Olha, existe uma política pública aqui que favorece muito a Odebrecht, favorece muito a Vale, que favorece muito as grandes empresas brasileiras de prospecção, de agrobusiness, né? Então, o que eles fazem? Olha, a ProSavana está querendo, o Moçambique está querendo fazer uma coisa parecida com o Cerrado aqui no Brasil, lá na savana. Ah, ótimo! Então vamos levar o Odebrecht. O Odebrecht começa a construir portos, começa a construir estradas, né? O empresariado brasileiro começa também a agir para fazer agrobusiness em Moçambique. Então, toda a associação público-privada que existia aqui, né, também foi repetida em outros países. Tá? E com isso, eles, de forma autônoma, eles se beneficiam, né, dessa ideia de vamos exportar as políticas públicas brasileiras. Quem mais... O elo, obviamente, quem que menos se beneficia disso? O elo mais fraco. Por quê? Porque não tem capacidade de influenciar o governo tanto, né? Tanto como, por exemplo, no setor privado. E quem é? A sociedade civil, né? Principalmente a sociedade civil organizada. Mas ainda assim, eles conseguem usar essas redes transnacionais, né? Ou seja, uma vez que as políticas públicas aqui no Brasil, né, são replicadas em outros países, todas as críticas que existem aqui, que as ONGs fazem e a sociedade civil fazem no Brasil, sobre as contradições que são feitas aqui, também começam a surgir lá. E com isso, eles conseguem fazer associações transnacionais com a sociedade civil de lá. E eles trocam experiências, eles se unem na mesma luta, e com isso, com uma união transnacional, eles têm mais poder para pressionar os governos, né? Então, eles também se beneficiam de certa forma, tá? Apesar de serem o elo mais fraco. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que também existe um efeito bumerangue no Brasil, né? Apesar da presidência ter sido... o entusiasmo da presidência ter sido gradualmente reduzida, principalmente do Lula para Dilma, né? Os atores de governo, a política brasileira de cooperação hoje em dia não precisa mais desse empurrão da presidência para ser continuada. A política brasileira de cooperação continua sendo levada a cabo pelos atores governamentais e não governamentais. Tá? Não posso dizer que virou uma política de governo, de Estado, mas agora que houve uma continuação, ainda está existindo. Diferente, né? Existe uma transformação, mas continua existindo. Então, para chegar já na conclusão, que a gente já está chegando a 1 hora de conversa, tá? Quais são as implicações, né? O que a gente pode dizer sobre isso? Primeiro, a diferença entre as normas brasileiras e as normas britânicas não fica apenas no discurso, não é apenas retórica. Tá? Isso é importante por quê? Porque isso afasta toda aquela ideia de que o Brasil está promovendo pelo menos na minha opinião, o Brasil está desenvolvendo um neoimperialismo, o Brasil está repetindo o que os outros países do norte estão fazendo. Não! As normas não são iguais, a estrutura não é igual, as políticas não são iguais. Tá?
Mesmo porque existe uma simetria muito grande nesses países. Tá? Pode ser que se a gente tivesse mesma capacidade, a gente estivesse fazendo a mesma coisa, mas no momento não é. Tá? Segundo, apesar de diferentes as normas britânicas e brasileiras, elas não são totalmente conflitivas. Tá? Pelo contrário, existe um artigo do Danilo, que está aqui na plateia, que fala exatamente isso. Existe, o Brasil ele não é contra a democracia, não é contra a redução da pobreza, ele não é contra a promoção de comércio, de desenvolvimento, mas quando o Brasil, o que o Brasil fala? No momento que você está ajudando os outros países, existem algumas coisas que têm que ser melhores observadas. Ao invés de só reduzir a pobreza, você tem que criar mais equidade, você tem que tratar os outros com mais horizontalidade, respeito e reconhecimento, vocês têm que reduzir a ingerência, vocês têm que respeitar a soberania. Tudo bem? E, por fim, uma coisa que deu para perceber que é muito interessante. Né? No fim, tá, essa estratégia de usar as normas para atingir seus próprios fins, tá, é geral. Todos os atores fazem. De acordo com as capacidades e com a limitação deles. Mas todos fazem. Todos usam as normas de certa maneira. Ou seja, não há por que ficar dizendo que o ciclo de normas ele é pouco problemático, as normas são difundidas naturalmente, existem boas normas. Né? As normas refletem, sim, em parte, uma crença naquele comportamento. Mas agora também refletem um uso instrumental, um uso político. E essa parte tem que ser muito mais estudada. Tudo bem? E aí eu termino minha palestra. Muito obrigado.